Olá, pessoal. Valdirene, treinadora comportamental, especialista em leitura corporal, aqui trazendo para vocês hoje o prisma sobre humilhação. Já se sentiu humilhada? Já se sentiu humilhado? Muitas vezes teve vergonha de falar em público, muitas vezes tudo que você ia falar, será que eu falo? Será que eu não falo? Sente vergonha de falar em público, sente vergonha de tudo que você faz, não tem autoconfiança, não consegue acreditar em si próprio. Eu sabia que isso daí é uma dor e hoje nós vamos falar sobre ela? Pois é, vamos aqui abordar de onde veio esse conhecimento para trazer para vocês. Dr. Hammer, um médico alemão que perdeu seu filho, desenvolveu câncer, nasceu em 1935, né? E depois de perder o filho dele, ele foi trabalhar, ele era um médico psiquiatra, ele foi trabalhar no hospital de oncologia, né? E aí ele foi observando, ele já tinha desconfiado que ele desenvolveu câncer depois de muita mágoa com o filho, né, que foi morto. E aí ele acabou indo trabalhar num hospital de oncologia e para tirar uma dúvida que ele tinha. Ele desconfiava que estava muito ligado ao que ele tinha passado emocionalmente, né? E aí foi onde ele deixou esse legado, esse conhecimento sobre a área da medicina, graças a Deus, para nós. E a epigenética também já descobriu que todas as doenças aí, e o câncer também, principalmente o câncer, são comportamentos, elas são desenvolvidas aí em comportamento. Os grandes filósofos lá atrás já falavam que a cura está dentro de nós, as células, né, cancerígenas todos nós temos, mas como que elas se proliferam, por que elas se proliferam, em quais órgãos elas se proliferam, né? Muitas vezes a mãe tem câncer, a avó, a bisavó teve também na mama, a filha vai desenvolver no útero, o que estão ligados, né? Esses órgãos, são os órgãos reprodutores, será que não estão ligados ali à referência que eu tive de maternidade? Está tudo interligado, pessoal, tudo interligado. Hoje eu vou trazer mais um pouco de conhecimento para vocês aqui. E graças a Deus, e ao Dr. Hammer e a epigenética, muitas coisas têm melhorado na medicina, né? Na ciência aí, para que a gente possa nos curar, né? Voltar para dentro de nós e olhar. Hoje, até há pouco tempo, eu falava com algumas pessoas, até conhecidos da família, as pessoas achavam que terapia era coisa de louco, né? Eu também, eu achava que depressão era coisa de quem não tinha o que fazer. Eu falava, é frescura, tem que dar um balde, um tanque cheio de roupa para essa pessoa lavar. Enfim, experiências pessoais eu sempre trago para vocês, porque muitas pessoas até hoje, né, em pleno século XXI, com tanto conhecimento que vem trazendo, as terapias cognitivas, né, tanta coisa maravilhosa, gente, tanta coisa que a terapia holística também tem trazido para a gente, a medicina, ixi, tem muito conhecimento aí, basta as pessoas irem atrás, sabe, desenvolver realmente a necessidade de buscar a informação, né. Então, bora aqui para o assunto. Eu sempre trago para vocês porque eu sou um ser humano, né? Sou mulher, onde foi, né? Eu fiz homenagem às mulheres aí e trouxe aí algumas visões sobre ser heroína. Será que nós temos que ser heroínas, entrar em campos de batalhas, disputas infundadas, ficarmos esgotadas, né? Então, bora lá para o assunto. Tudo que eu passo para vocês, em parte eu passei, tá? Muita parte eu passei. E o que eu trago para vocês que eu não passei, eu estudei, eu busquei informação, né? Em várias mentorias que eu fiz, em vários cursos, faculdade, tá bom? E hoje eu vou trazer para vocês aqui, pautada nas 5 leis biológicas que a medicina germânica nos trouxe aí, né? O Dr. Hammer. Que fase que é essa que nós vamos trabalhar hoje? A região lombar. Então, a primeira foi a fase de desenvolver a criatividade ali, né, que as pessoas falam aí. A fase lombar, a primeira foi a cabeça, aí depois chegou aqui na região da boca,
Aí depois veio para o penúltimo vídeo foi da região aqui do peito, né? Região peitoral, que desenvolve aí as habilidades de vendas e tudo mais. E hoje nós vamos falar sobre a coluna sacral, tá? Região lombar, aqui pela Baía de Mielina, Bainha de Mielina. Se alguém tiver interesse, Dr. Fernando Freitas também traz muito esse conhecimento, tá? Ele fez um congresso, acho que foi em 2017, se não me engano, ele traz bastante conhecimento sobre isso. E lá vai ter maiores explicações. Hoje eu vou trazer para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, somente uma pincelada, tá bom? Então, bora lá. Qual é a dor que é causada nessa fase aqui, quando a criança está começando a desenvolver a coluna sacral, que é ali entre 3 anos e meio, 4 anos ali. A dor é a dor da humilhação. Por quê? Porque essa criança agora começa a entender as fezes, a entender a produção, a primeira produção dela, tá? E aí ela é muitas vezes humilhadas, ou elas são, né, muitas vezes humilhadas, ou elas são humilhadas pelo que elas falam, ou por estarem sujas, ou por pisar no barro, qualquer coisa assim, tá bom? Então essa criança começa a andar um pouquinho mais firme nessa fase, onde ela começa a desenvolver aqui a coluna sacral, que é a força nas pernas, né? E o controle dos esfíncteres, que é o cocôzinho, né, gente? Então, muitos pais não sabem que essa criança não consegue ainda desfraldar, sair da fraldinha, né? E quando ela está pronta, que muitos pais não têm esse conhecimento, é quando ela consegue andar na pontinha dos pés, quando ela consegue dar 3 pulinhos sem se segurar em nada, quando ela consegue subir e descer a escada sem se apoiar, sem cair. Então, os pais não têm esse conhecimento. A maioria não tem esse conhecimento. Tem até uma mentora minha que ela fala que os pais não estudam para ser pais, estudam para ser empresários, estudam para ser médicos, doutores, mas não estudam para gerar vidas, para produzir seres humanos, né? E é muito grave, tá, gente? Então, essa é a fase da produção. Tudo que essa criança produziu ali nessa fase, para ela é a maior produção dela, é a primeira produção, é onde ela começa a produzir os seus primeiros projetos dentro da sua cabecinha de criança ali, depois ela vai trazer isso para a fase adulta, e dependendo do que ela interpretou nessa fase, se for positiva ou negativa, né, ela vai trazer isso para a vida, né, e aí são aquelas crianças que aprendem que o que sai dela não presta. Por quê? Porque quando ela faz o cocôzinho, muitas crianças pegam o cocô e quer levar para a mãe. Você não vê que tem crianças que às vezes pega, quer passar na parede, quer fazer o Da Vinci, né? Lá, pintar, vamos pintar o quadro de cocô. Eles pegam a parede ali, aquela tela branca, né? A tela cheia, só para eles. E aí, elas são reprimidas, né? Elas são reprimidas primeiro porque, né? Cocô é fedido, é sujo. Os pais normalmente fazem caca, dá tchau pro cocô, credo, eca, né? Tudo isso a criança começa a interpretar que o que sai dela não presta. O que sai dela fede, né? Nada do que eu faço presta. E aí ela vai desenvolver esse mecanismo aí para a vida. Ela vai entender que tudo que sai dela não presta e ela não vai, né, ter segurança do que ela faz. Nada do que ela faz, que ela coloca para fora, tem valor, presta. Se para aqueles que são mais importantes para ela, ela pega esse cocôzinho e ela quer dar de presente, vocês acham mesmo que as pessoas, o primeiro outro dela é o pai e a mãe, né? Você imagina essa criança dando um presentinho para o pai, que é tudo que ela fez ali, que ela acabou de fazer, que ela acabou de produzir, e o pai falar, credo, que fedor, né? A gente faz isso, eu fazia isso, todo mundo, acho que a maioria faz, né? Então a maioria não sabe, enfim. Então esse corpinho, ele acabou desenvolvendo esse dispositivo de contrair o bumbum para dentro. Ela vai puxar, ela vai começar a segurar o músculo do bumbum. E lembra que eu sou especialista em leitura corporal? Então, o corpo fala. Então, essa criança vai começar a ter aquele bumbum, sabe? Aqui ela vai ter o ombrinho bem quadradinho, assim, bem pesado, porque ela vai puxar o bumbum para dentro. E quando a gente contrai o períneo aí, para vocês verem. Quando a gente contrai o períneo aqui, essa região
debaixo da barriga, a gente automaticamente já também contrai aqui, tá? Essa criança vai ficar tentando colocar esse bumbum para dentro, segurando o esfíncter, segurando o cocôzinho ali, tá? Então, ela muitas vezes até quer dar esse cocô de presente para os seus pais. Só que ela não pode, óbvio que ela não pode, né? E aí ela acaba sendo rechaçada, sendo humilhada. E aí ela acaba desenvolvendo ali nessa fase, que ela é muito repreendida, ela é humilhada, ela acaba desenvolvendo essa sensação de humilhação, tá bom? E muitos pais, quando as crianças se sujam, não tem aqueles pais que falam, os antigos principalmente, né? Deixa a criança se sujar, deixa ela criar anticorpos. E tem muitos pais que não deixam? Pois é, sabia que vocês podem estar desenvolvendo até um toque nessa criança? Um transtorno obsessivo compulsivo por limpeza, por toda hora ter que lavar a mão, porque acabou gerando uma traumatização ali naquela fase. É muito sério, gente, por isso que é tão importante estudar a parte de psicopedagogia, sabe? Não precisa estudar tudo, mas assim, ter dicas, ler livros, entende? E muitas vezes essas crianças, elas falaram palavrões, elas foram reprimidas, né? Os adultos, ela não entende porque que os adultos falam palavrões e ela não pode falar. Ela não sabe o significado do que é um palavrão. Então ela aprende a guardar. E sabe aquelas crianças que ouviram? Eu ouvi muito, minha mãe também, minha avó provavelmente, muito mais do que eu. Engole o choro? Nada do que você fala tá certo? Você é burra? Você não pode tirar menos que 10 na escola? Agora os pais vão me matar, né? Mas não, gente, não precisa se culpar, nem ficar se chicoteando, nem ficar culpando os pais, tá? A minha função aqui não é essa. A minha função aqui é trazer, identificar onde estão essas dores e buscar ajuda. É para isso que esses vídeos estão aqui, tá bom? E aí essa criança aprende a guardar tudo dentro dela. E quando ela guarda tudo dentro dela, principalmente ela aprende a guardar as emoções, sentimentos. E aí são essas crianças que vão ser as boazinhas da vida, que nunca vão aprender a falar não. Só que lembra daquela fase que as crianças lá no começo, que os famosos, né, as pessoas chamam os nerds, aqueles, né, até pela 5 leis biológicas, foi dado o nome de esquizoide, né? Aí a gente tende a falar na vida aí, né? Ah, aqueles esquisitinhos, os nerds, né? Só que são extremamente inteligentes. E aí eles trouxeram, lembra que a energia deles ficou na cabeça? Se vocês não viram esse vídeo, eu recomendo que vocês voltem lá e vejam esse vídeo. Essa primeira fase que é desenvolvida ali dentro da barriga da mamãe, ela tá aqui, a energia é canalizada para a cabeça. Já e esses nerds, para eles fazerem lição para todo mundo, é um pé nas costas. Porque a inteligência para eles é nada. Eles não precisam pensar muito. Lembra que eles ficam dentro da caixinha? Dentro da mente? Então, eles têm uma inteligência acima e também, né, uma capacidade de criação muito grande. Já as crianças, nessa fase, o que elas desenvolvem? Ficar dentro delas e serem organizadas, porque elas estão nessa fase aqui de produção. Então, elas vão desenvolver muita habilidade em organizar, né? Eu vou falar disso daqui a pouquinho aqui. Então, mas a energia está aqui nessa região sacral, na região do quadril, tá bom? E diferente das crianças que tiveram essa primeira fase aqui, mais canalizada a energia para essa fase, que teve a interpretação lá da rejeição dentro da barriga ou não, desenvolveu uma habilidade maior nessa fase, que foi o estresse primário, essas crianças dessa fase da coluna sacral, elas odeiam fazer tudo para todo mundo. Não só quando criança, mas elas fazem porque elas odeiam ser humilhadas, elas não suportam ser humilhadas. Então, para não ser humilhadas, elas fazem a lição para todo mundo na escola, no trabalho elas vão ser aquelas boazinhas que tira, né? Hoje não tanto, né? Eu vou entregar a minha idade, tira xerox, né? Hoje não tem mais isso. Mas aquelas pessoas no trabalho que fazem tudo para todo mundo, que ajudar todo mundo, na verdade elas não querem ser humilhadas, tá? Elas não querem ser ali, né, maltratadas, elas não suportam isso. Então, só trazendo para vocês a diferença, tá, da criança, que era aquela que fazia as lições na escola para todo mundo, mas
para ele, para essas crianças é simples, mas essa daqui já não. Ela faz tudo para todo mundo, mas ela tá odiando. Ela guarda tudo dentro dela, mas ela tá odiando, tá bom? E é isso. São muito competentes e o que eu quero trazer também aqui agora são as dores. Na fase adulta, desde criança, elas já interpretaram uma certa humilhação, tanto por fazer o cocôzinho, se sujar, nananã, e os pais não sabiam como fazer diferente. Tá tudo bem, todos os pais fazem o melhor que eles podem a todo momento, eles deram o que eles receberam, ninguém pode dar nada que não tem, tá? Muitas vezes a gente quer que os filhos, ou coloca a culpa nos pais, né? Querem que os filhos sejam de uma determinada forma, só que eu não aprendi a fazer diferente. E a gente às vezes fica colocando a culpa nos pais, como se os pais soubessem como fazer diferente, se eles soubessem que ia causar traumatização em nós. Você acha que eles iam agir assim? Jamais! Porque o pai cria o filho para ser o melhor. Todos os filhos para o pai são os melhores, né? São os mais bonitos. Minha mãe que eu diga, né? E aí esse adulto vai passar por essa fase da criança, da primeira infância, aí depois vai para a pré-adolescência, aí a escola, aí vai ser humilhado de novo, e aí vai, o estresse primário foi lá, lembra? 3 aninhos e meio, 4, mais ou menos. E aí, o que acontece? Na fase adulta, ele vai sentir muita vergonha, em todas as fases. Mas na fase adulta vai ser muito mais latente essa dor. Por quê? Essa dor, ela serviu até um certo ponto para proteger essa pessoa. Depois, na fase adulta, ela não é mais funcional, ela não serve mais para te proteger. Ela vai te bloquear se você estiver na dor. Se você não estiver na dor, você vai ser pessoas, né? Essas pessoas vão ser muito organizadas. Na dor, elas vão ter medo de ser livres. São pessoas extremamente submissas. Sabe aquelas pessoas que se reprimem, que guardam a raiva tudo dentro de si? Então, são as famosas enfesadas. Por quê? Vem de fezes e guarda tudo dentro de si. Aprendeu a guardar as fezes, lembra? Tá? Tudo faz sentido, né? Vocês vão vendo que tudo faz sentido. Se acham feias, se depreciam. Por quê? Porque foram humilhadas lá, não sente segurança, né? Não tem autoconfiança. Sente muita angústia, né? Porque lembra que elas odeiam ser assim? Elas guardam tudo dentro delas, mas elas não estão gostando. Então, na dor, tá? Quando tá em disfunção, elas se autopunem, elas se mutilam, ficam comendo, sabe, pedaço do corpo, tá bom? Elas usam muitas palavras assim, é tudo muito difícil, é uma luta, sabe essas pessoas assim que tudo é para ela, é pesado, é difícil? Então, são as pessoas que desenvolveram uma dor aqui, que estão em disfunção, em desequilíbrio, tá? Dentro dos seus organismos, e elas não sabem disso. Quais são os comportamentos? Elas não gostam de ir rápido demais, são aquelas metódicas que gostam de fazer tudo nos mínimos detalhes, tintim por tintim, tem que fazer planilha, tem que planejar, sabe? Eu costumo falar que as 5 fases é como se fossem 5 sócios. E o que acontece? A primeira fase é uma fase de criatividade, então criamos os projetos, né? Lembra que leva para a cabeça? A segunda fase já é uma fase de nutrir, né? De acolher, então eu tenho ali aquela coisa de segurar, de nutrir, de fazer proliferar o dinheiro, né? De acolher os funcionários. Aí tem a terceira fase, que foi o último vídeo que eu fiz, né? Que tá lá, não façam isso com as pessoas e não aceitem nenhum tipo de abuso, tá lá no YouTube, tá aqui no YouTube, quer dizer. E essa fase é a fase do sócio, que é o planejador, é o estrategista. Sabe, as logísticas da vida, as estratégias, as planilhas, né? Então, essas pessoas, quando elas estão na dor, elas não ouvem as suas próprias necessidades, porque elas já têm uma maneira de ficar sendo metódicas e elas não ouvem suas necessidades porque elas querem entregar excelência, elas não aceitam errar, carrega muito peso nas costas. Lembra que elas contraíram o períneo para segurar o cocôzinho e automaticamente já levanta aqui? Pois é, essas crianças, esses adultos, né? Eu sempre falo que são 99,99% de adultos infantilizados, mas não no sentido de negativo, né, que a gente fica nas dores, né?
E aí, como essas pessoas acham que tem que aguentar tudo, tem que carregar tudo nas costas, ela acaba desenvolvendo esse peso aqui nas costas, tá? Fica aquelas costas bem quadradinhas, pescoço curto, né? Só com o pescoço para dentro. E muitas vezes essas pessoas se acham sujas, elas acham que tá dentro dela não presta, mas é inconsciente, tá? Elas não têm coração porque elas sentem raiva, então elas ficam se punindo porque elas sentem assim, elas sentem e elas têm raiva do que elas sentem. Se inferioriza, gente, é muito mais fundo do que a gente imagina. Sente nojo de tudo, porque ela aprendeu que ela tem que ser extremamente limpa, organizada, metódica, quando tá na dor, tá? Quer liberdade, mas tem medo de ser livre, então ela fica ali se prendendo em relações, que muitas vezes ela faz tudo pelo outro, não gosta de incomodar ninguém, dificilmente gosta de pedir de favor, dinheiro, então ela morre, mas ela não pede dinheiro, porque ela é extremamente organizada, né? Nos relacionamentos, elas tendem muito a ser fiéis, né? Serem fiéis em todos os sentidos, tá bom? Tanto no filho, né? Amizade, elas são muito fiéis. Não gostam de se entregar até não ter certeza que ela não será humilhada, até ter certeza que ela não será humilhada. Então, enquanto ela não se sentir muito, 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 muito segura, ela não vai se entregar. Tá bom? Porque ela não aceita ser julgada, ela tem pavor de ser julgada, tá? Serem julgadas. E aí elas acabam desenvolvendo a famosa cobrança, né? Autocobrança, autopunição, nunca acha que são boas, sempre prontas para ajudar no relacionamento, gosta de cuidar de todo mundo, esquece de si próprias, né? São pessoas que colocam sempre as funções dos outros, a vida, ela vive em função do outro, vive em função da vida do outro, as funções dos outros são sempre mais importantes que a dela. Nas habilidades e profissões, são os grandes gestores, ou pequenos, mas são gestores natos, são estrategistas, gostam de cálculos, os famosos engenheiros, né, engenheiras aí, nossas queridas, que arquitetam tudo, nossos arquitetos, gostam muito de planilhas, os contadores, né, as famosas pessoas que gostam de planilhas, administração, né, gostam de organização, né, porque são extremamente organizados. Quais são os medos dessas pessoas? Como eu já falei, de ter liberdade. Lembra que elas ficam presas? Elas aprenderam a aprender tudo, então elas ficam presas, elas têm medo de ser livres. De ser julgadas, de se expressar, de expressar seus sentimentos, de ser humilhadas, elas têm medo de errar, de ter dívidas, que elas não gostam de dever favor, não gostam de pedir nada para ninguém, odeiam imprevistos. Conhece alguém assim? Bora lá para as doenças. Toda doença física vem de uma doença emocional, repetições de padrões e comportamentos, mágoas, sentimentos guardados, repetições de referências que nós recebemos, né? Que aqueles que nos criaram não têm culpa, mas nós recebemos referências e por isso nós geramos comportamentos, que geramos sentimentos, que geramos doenças, tá? Na coluna lombar, na maioria das vezes, né, que tem um problema aqui nessa região, quando elas estão na dor, já fala, né, na dor, porque se tem uma dor emocional, tem uma dor física. Nos ombros, né, acaba ficando com muita dor nessa parte aqui, tem muito peso. Na garganta, porque ela não fala. Onde será que ela vai parar agora, hein? Vamos lá? Lembra das fezes, que ela vive enfesada? Pois é, ela desenvolve ela consegue prender muito tempo o intestino, ela não deixa sair, ela não deixa limpar o intestino dela. E nosso intestino, nosso segundo cérebro, então ela acaba muitas vezes guardando as fezes dentro dela, ela fica doente, porque fezes dentro do organismo podrifica, né? Potrifica ali, né? Elas desenvolvem também, porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Os orientais já sabem disso, tanto que eles tomam chá, eles estão sempre limpando o intestino. Até, não sei se vocês já ouviram falar, mas os antigos, eles faziam aquela lavagem, chama lavagem fecal. Aí eles introduziam um café na área do ânus ali, mas aquele café mais natural, né? Esse de hoje em dia nem recomendo.
Mas ainda tem médicos, tá? Médicos alternativos que fazem esse tratamento aí quando as pessoas têm muito intestino preso, tá bom? Desenvolve a fibromialgia, certo? Por quê? As juntas da gente, né, os ossos, as juntas, fibromialgia, as fibras, né, elas acabam ficando muito tensas. As pessoas prendem muito o sentimento, então elas sentem muitas dores, muitas tensões nas articulações, na musculatura, né, são as fibras, excesso de peso emocional, então ela acaba pegando o problema de todo mundo, guardando tudo para si, não se prioriza, então ela vai guardando tudo isso dentro dela, e isso vai gerando uma tensão muito grande na parte muscular. Já falei do toque, né? E essas pessoas também na parte sexual, elas acabam desenvolvendo a ejaculação precoce, porque a energia agora está nessa região, né? E ela não desenvolveu o controle, lembra? Ela acabou, quando os pais forçam essa criança a fazer o cocô, não foi desenvolvido naturalmente no organismo dela. Ela aprendeu a fazer na força, então ela não aprendeu, por mais que ela tentava segurar, porque ela se sentia humilhada, porque, né? Mas ela não aprendeu a controlar naturalmente, nem os esfíncteres e nem a ejaculação, tá? Isso vem para a fase adulta, tem que tratar. Tá bom? Como sair dessas dores, então, né? Emocionais e, consequentemente, físicas? Reconhecendo as suas habilidades. Então, por exemplo, você convive com alguém que tem essas dores, né? Que você percebe que essas pessoas fazem isso, ela precisa buscar ajuda, desenvolvimento pessoal, emocional, para que ela possa valorizar as habilidades dela, reconhecer a ela própria, valorizar ela, né? Essas pessoas têm muita mania de ficar se autodepreciando. Eu sou feia, eu sou muito magro, eu sou muito gorda, ou eu sou feia, ou nada do que eu faço presta, então elas acabam desenvolvendo né, infelizmente, esse sistema de se automutilar, de autoflagelar, né? Elas precisam desenvolver autovalorização, se valorizar, precisam de aventuras, porque lembra que elas ficam presas? Então, quanto mais elas conseguirem ir em busca de aventuras, viajar, conhecer lugares diferentes, isso ajuda muito a destravar, para elas se tornarem livres, antes de dizer sim para os outros, dizer sim para elas, para que elas possam sentir essa liberdade, observar essas suas próprias necessidades de estar em contato com a natureza, de viajar, de conhecer novos desafios, assumir menos responsabilidades, porque ela acaba pegando a responsabilidade de todo mundo, ela acaba ficando sobrecarregada. E deixar de criar limites, porque elas acabam se limitando e elas acabam ficando ali, não gosto de sair, não é que ela não gosta de sair, ela não gosta de sair para ela não ser humilhada. Então, a maioria das pessoas que querem ficar em casa ali e elas não querem falar em público, é isso aí, tá bom? É essa parte aí que está ferida, que está ali bloqueada, né, emocionalmente. Aí a gente traz conhecimento da física quântica que a gente precisa destravar esse núcleo, né? Destravar esse núcleo atômico aí, que são as emoções. Tá bom, galera? E aí vocês, né? Eu sempre trago para vocês aqui todos os prismas, todas as, né? As possibilidades que vocês podem fazer para sair das dores, tá? E essas pessoas também odeiam incomodar as pessoas, tá? Elas acham que estão desagradando. Então é isso. Me segue também lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me segue lá, @Valdirene Treinamentos, tá aqui atrás também. Tá? Curta esse vídeo aqui, manda para aqueles que você ama, tá bom? Aqueles que estão precisando de ajuda, que tem essas características, esses traços aí, né? Se você gostou, manda para um amigo. Se não gostou, manda para os inimigos, que eu amo fazer amizade com os inimigos. Eu amo desafios aí, conquistar os inimigos, né? E é isso daí. Curte aí, né? Comenta se for possível, se vocês quiserem comentar. Tudo na vida são trocas.
tudo no universo é a base de troca. Por quê? Porque é a lei do equilíbrio. Sabe aquela passagem da Bíblia que fala é dando que se recebe? Muitas pessoas não entenderam isso. Jesus já falava do jeito dele, né? Ele usava muitas parábolas, mas muitos deles e os apóstolos queriam dizer que quando nós damos algo de coração, eu quero trazer um exemplo rapidinho aqui para vocês. Hoje eu estava no trânsito e eu estava indo para um lugar que a gente está fazendo a visita técnica para poder fazer um evento, né? Vai ser uma imersão de 3 dias. E aí eu parei no trânsito, o menino veio pedir, né, dinheiro. E eu sigo, um dos meus mentores está fazendo um lançamento aí essa semana. E ele falou, olha, dê dinheiro. Eu sempre dou, quando eu tenho, eu sempre dou, né? Aí eu lembro que eu tinha umas moedinhas no carro. E eu tinha dado para um senhor um dia antes. Aí eu falei para ele, ai menino, desculpa, eu não tenho, eu dei para um senhor que fica ali na praça tal. Aí eu peguei e lembrei, eu falei, eu acho que eu tenho R$2 na carteira. Fui lá, peguei os R$2, dei pro menino. Isso que eu dei pro menino foi hoje, eu tava com esse relógio, né? Aí eu tava assim. Levantaram mais 2 e vieram na minha direção. Eu falei, pronto. Na cabeça ali, instantâneo, né? Que é o reflexo. Eu falei, bom, ele veio e pediu dinheiro e agora os 2 outros vão me roubar. Olha, gente, que feio, né? Julgando, mas enfim, né? A gente vive num mundo que tem muita atrocidade, né? Mas como eu tô sempre, graças a Deus, vibrando no bem, assim, é difícil acontecer as coisas comigo, assim, né? Ruim, graças a Deus. E aí eles vieram e falaram assim, moça, nós vamos colocar o seu nome na oração. Não posso falar muito que eu sou manteiga, tá, gente? Eu choro até com um comercial de margarina, mas é porque eu sou assim, né? Tanto que eu sou terapeuta porque eu gosto de cuidar das pessoas, né? Eu sou muito empata, me coloco muito no lugar das pessoas. Eu quero trazer esse exemplo para vocês, que assim, eu dei o dinheiro, os outros 2 vieram, falaram que ia colocar, ia pedir oração para mim, né? Que Deus abençoe você, eu vou pedir oração pela senhora, ele falou. Moça, eu vou pedir oração pela senhora. E foram embora, passaram e foram embora. E aí eu cheguei no local, a pessoa que era meu contato lá não estava, eu já tive uma negativa um pouco antes de um dos palestrantes, né? Que ele tá doente. E aí eu fui assim, meio, sabe, ressabiada. Aí o meu marido também tá com uns problemas tal. Aí eu, sabe, né, positiva ali, tá. Aí eu cheguei lá, parece que as portas se abriram assim. Só desse lugar eu saí com 3 eventos, 3 portas que estavam fechadas para mim. Sabe? Que eu não ia poder fazer agora. E aí, assim, escrachou na minha frente, assim, não tinha vaga no lugar, não tinha vaga no estacionamento. A moça deu um jeito de colocar eu na frente, assim, ela falou, não tem mais vaga aqui não. E eu tava em cima do horário. Eu tinha marcado 10 horas, eu olhei no relógio, era 9h59. Odeio atrasar. Aí, beleza. Então, o que eu quero dizer para vocês, assim, façam o bem sem olhar a quem. Façam de coração. Não façam nada para ninguém que não for de coração, com amor. Porque sempre. E não faça nada esperando, vou fazer porque Deus vai me dar de volta. Vou fazer porque o universo vai me retribuir. Não. Sabe? Transborde na vida de alguém, seja um sorriso, seja uma moeda, sejam R$2, entende? Então, assim, não são as grandes coisas que vão fazer mudanças no mundo, são as pequeninas. Eu fazendo um pouquinho, outro fazendo um pouquinho, outro fazendo um pouquinho, sabe? A gente vai mudando, uma palavra, um sorriso, qualquer coisa, gente. Façam sempre o bem. Façam sempre o bem, mas não espere nada de ninguém. Não espere em troca. Não façam nada para receber nada em troca. Não use as pessoas. Não coisifique pessoas, por favor. É pelo bem da nação, é pelo bem de vocês, tá bom? E aí Deus, universo, Jeová, Alá, Oxalá, Goku, né? Que o povo também hoje está muito, né? Alguns meio descrentes, até quem é ateu acaba acreditando que Deus está em tudo aí. Então, por favor, pela fé que vocês têm no mais sagrado de vocês, ajude um irmão, seja um vizinho, seja qualquer pessoa, não façam nada
porque essa pessoa vai te trazer algo, algum benefício. Não façam nada pensando em ter nada em troca. Deus sempre vai te recompensar. E é essa troca que eu quero ter com vocês. Mandar esse vídeo para alguém que esteja precisando, que precisa ouvir isso, que precisa acender uma luz. Caso precisem, estou à disposição. Vai ser um prazer imenso atender vocês. Tá bom, gente? É só ir lá no meu Instagram e mandar um direct. Beijo para vocês. Fiquem com Deus.